Oi, gente, vídeo 3, fé. Agora eu vou falar sobre soluções e a parte de concentração, né? Concentração e molaridade. Quando a gente falou sobre soluções, a gente conversou sobre os tipos de soluções que podem ter, né? Então, a gente viu que ela pode ser não saturado, saturada ou supersaturada. Então, tudo isso gira ao redor do coeficiente de solubilidade. Então, coeficiente de solubilidade, para relembrar, é a quantidade de soluto que pode ser dissolvido em um solvente, né? Normalmente a gente usa a unidade de medida do soluto em grama e do solvente a gente usa em litro. Então, normalmente é grama por litro, e aí. Ou pode ser em 100 gramas de água também, enfim, não faz muita diferença. Mas a ideia é que a gente vai sempre avaliar quanto daquele solvente, que normalmente a gente usa água, né, que é o solvente universal, aquela água consegue diluir aquele soluto. Então, quanto daquele soluto a água aguenta, né? Eu falei assim na aula para a gente poder tentar decorar. E aí, nesse sentido, a não saturada seria aquela que tem a quantidade de soluto menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, é quantidade de soluto menor do que o coeficiente de solubilidade. No caso, eu até botei assim abaixo do coeficiente de solubilidade, né? Aí eu falei, eu botei entre aspas no quadro, né? Abaixo do que aguenta. Então, se a gente tiver, por exemplo, um elemento que a 20 graus, é o caso aqui do nitrato de potássio, que a 20 graus ele tem como coeficiente de solubilidade, vou chutar aqui 30 gramas, quer dizer que se eu colocar menos do que 30, eu vou estar com uma solução que a gente chama de solução não saturada ou insaturada. Lembrando que nessa parte da matéria, estou falando de química inorgânica, então não vai confundir insaturada com o negócio da estrutura do carbono lá da frente, não, hein? Ai, ai, ai. E aí, é isso. O que que seria uma insaturada, então, ou não saturada? Normalmente eu boto não saturada para a gente não confundir. A ideia é que eu vou ter um coeficiente de solubilidade, tudo que estiver abaixo disso, eu vou ter uma solução que a gente chama de não saturada. A saturada seria exatamente o valor do coeficiente de solubilidade. Então, aqui no caso, saturada seria a quantidade de soluto igual ao coeficiente de solubilidade. E supersaturada é quando é acima, né? Então, quantidade mais do que aguenta. Quantidade de soluto maior do que o coeficiente de solubilidade, ou seja, maior acima, né? Ultrapassa. E aí eu mostrei para vocês esse tipo de gráfico aqui, por exemplo, que está mostrando que é a curva de solubilidade, né? Que mostra que, teoricamente, com o aumento da temperatura, a gente vai aumentando a solubilidade do nitrato de potássio aqui. E aí eu coloquei essas letrinhas, E, Y e X. A ideia aqui é que, dependendo da situação que a gente está, a gente vai ter uma solução saturada, uma solução supersaturada e uma solução não saturada. Então, vai depender da linhazinha. Essa linhazinha demonstra a situação de ser saturada. Deixa eu te clicar fora aqui. Então, aqui seria esse vermelho a estrutura saturada. Abaixo do vermelho, ou seja, tudo isso aqui que está abaixo, está associada com situação de uma solução não saturada ou insaturada, né?
E tudo que tiver para cima é uma situação de que passou da quantidade que aguenta, né? Então, ultrapassou essa quantidade. Então, aqui a gente tem uma situação super saturada. Não vai caber. Vou subir um morrinho. Pronto. Aqui é um R, tá? Então, a ideia é a seguinte: passou, foi para cima, super saturada. Tá na linha, saturada. Abaixo da linha, não saturada. Então, aqui seria a Z, super saturada. A Y, saturada. E o X, não saturada ou insaturada. E a última coisa que a gente viu em relação ao coeficiente de solubilidade foi que quando eu pego, por exemplo, alguma temperatura, vamos marcar essa temperatura aqui, vou botar em cima do 10. Não, vou deixar aqui mais ou menos tipo no 5 e vou pegar outra aqui por volta de 50. A gente consegue ver dentro daquela temperatura qual é o elemento que tem um maior coeficiente de solubilidade. Então, se eu for olhar aqui, em 5 graus, mais ou menos, o que tem maior coeficiente de solubilidade, poderia ter usado o 20 igual da aula, né? É o K2, CrO4, que é aqui na linhazinha azul, que tem 60 gramas para cada 100 gramas de água aqui. No caso de 50 graus Celsius aqui, o que está mais em cima é o nitrato de potássio. Ou seja, se eu vario a temperatura, vai mudar os coeficientes de solubilidade. Então, na temperatura de 5 que tinha maior coeficiente, era o cromato de potássio, em contrapartida, em 50 graus, era o nitrato de potássio. Ninguém vai decorar isso, né? A ideia é sempre avaliando um gráfico a gente chegar na conclusão. Sempre vai estar descrito essa situação, beleza? Então, a parte de solução era isso. Outra coisa que eu quero conversar sobre solução é a parte de concentração e molaridade. Então, concentração, a gente viu que era aquela situação de ter grama para cada litro. E molaridade, mol para cada litro. Então, a ideia é a gente mesclar essa informação, né? Então, eu vou querer passar de concentração para molaridade e de molaridade para concentração. A gente vai usar isso lá em bromato. Composição não, mas bromato sim. Então, vamos lá, ó. Qual que é a molaridade? Então, eu quero saber o mol por litro. Deixa eu botar de vermelho para dar ênfase. Molaridade. Então, eu quero mol por litro. Não vou usar fórmula, vou usar a regra de três, que eu acho muito melhor. Da solução de HCl, então, eu quero saber molaridade de uma solução de HCl, que apresenta concentração igual a 146 gramas em um litro, por litro. E aí ele quer saber qual que seria a molaridade. A gente viu na aula que quando eu falo de mol, eu tenho as informações fixas da tabela periódica, né? Então, em um mol, eu vou ter o grama do elemento que está na tabela periódica de acordo com a sua massa atômica. Então, a gente tem aqui, ó, dados da massa atômica. H vale 1, Cl vale 35,5. Então, o HCl tem como massa total o 1 do H mais o 35,5 do Cl, ou seja, o HCl total vai pesar 36,5. Isso vai ser grama para cada mol. Então, a gente tem que essa informação aqui sai da tabela periódica, né? Vai vir no enunciado da questão, é parecido com o que está escrito aqui. Mas a ideia é essa. Então, vamos lá montar nossa regra de três. Um mol de HCl tá para 36,5 gramas. Informação que eu peguei na tabela periódica. Ele está me dando essa gramatura aqui de 146 gramas por litro. Esse 146 vai entrar embaixo do 36,5 ou embaixo do mol? Vai entrar embaixo do 140, do 36,5, porque é grama embaixo de grama. Ó, então, aqui 146 gramas tá para X.
Multiplico cruzado, como sempre, regra de três, a gente faz assim. Esse multiplica esse, e o de cima multiplica o de baixo. Então, aqui vai ficar 36,5x vezes o x, né? É igual, vou botar um pontinho aqui, 1 vezes 146. A ideia é que esse 36,5 passa dividindo, então x é igual a 1 vezes 146, que dá 146, dividido por 36,5. Lembrando que na prova eu vou deixar vocês usarem calculadora, mas calculadora de verdade, tá? Não é celular, não, hein? Que ai, ai, ai. Deixa eu dividir aqui. Acho que dá 8, não lembro mais, não. 4. Então aqui dá 4. 4 o quê? 4 mol. Como a gente não mexeu no litro, o litro está em 1 litro, tudo em 1 litro, então essa daqui já vai ser a concentração molar, já vai ser a molaridade. 4 mol por litro. Fim. Essa é de molaridade, porque eu estou dando concentração e peço molaridade. Agora eu vou fazer uma que eu vou dar molaridade e vou pedir a concentração. Descendo, qual é a concentração de uma solução de glicose? Ficou errado aqui, né? Está bom. C6H12O6, que apresenta a molaridade de 2 mol por litro. Então, ele quer concentração, concentração é grama por litro, que é o que ele quer saber. Ele está dando que a molaridade vale 2 mol para cada litro. E ele dá aqui o danadinho que a gente está querendo estudar, é a glicose, C6H12O6. Da mesma forma que a gente fez a de cima, eu vou ter uma faixa fixa, uma informação fixa que vem da tabela periódica. Então, aqui eu tenho as informações da massa atômica, porque o 1 mol vai estar associada com a massa atômica. Aqui eu já não coloquei tão simples, né? Eu botei o elemento um pouquinho mais elaborado. Mas a ideia é que eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Eu tenho aqui a massa atômica de cada um desses elementos. Então, vai ficar 6 vezes 12, porque eu tenho 6 carbonos, cada massa de cada carbono vale 12, mais 1 vezes 12, porque eu tenho um hidrogênio, eu tenho 12 hidrogênios, e cada, vou mudar aqui o jeito que eu vou tomar a minha conta, peraí. Vou botar 12 vezes um para poder manter o raciocínio. 12, que é a quantidade de hidrogênio que tem, vezes a massa do hidrogênio, que é um. Então, aqui vamos de novo, ó. Carbono tem 6. Então, são 6 carbonos vezes a massa do carbono, que é 12. Mais 12 hidrogênios, sendo que a massa de cada hidrogênio é um. Mais 6 oxigênios, sendo que a massa do oxigênio é 16. Faço todas as multiplicações primeiro, que vai dar 92. 92 não. 72 mais 12 mais 96. Somando tudo isso daqui, vai dar 180. Ou seja, em um mol de glicose, eu tenho 180 gramas. Isso é o fixo da minha informação. Então, eu tenho da tabela periódica. Então, um mol vale 180 gramas. Quantos mols? Quantos moles? Acho que o plural é moles. Eu tenho aqui no enunciado 2. O 2 vai entrar onde? Embaixo do mol ou embaixo do grama? Embaixo do mol. 2 mol tá para x. Multiplica cruzado, vai ficar x é igual. Então, esse multiplica esse e esse multiplica esse. X é igual a 2 vezes 180. Logo, aqui vai dar
360. 360 o quê? Gramas. Como eu não mexo no volume, vai ser grama por litro, que é, então, a concentração. A conta acaba aqui. Deixa eu só botar aqui como X também, para vocês não confundirem. Eu fico preocupada quando eu boto pontinho e às vezes vocês não pegam bem. Deixa eu botar aqui como X. Aqui eu vou arrumar. Que acha que é um ponto, né? Mas não é, é a multiplicação. Vou botar o X assim, ó. Então é isso, galera. Vou gravar o último, Glória ao Pai. 2 horas já gravando vídeo. Fé. E beijo, até daqui a pouco.